Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 8. Dependentes por amor a Ele. Logo depois que minha esposa e eu nos casamos, em junho de 1983, entendi que seria importante adquirirmos uma máquina de lavar. No entanto, estávamos iniciando o ministério. O salário ainda não era pleno e minha esposa ainda não estava trabalhando. A única solução seria pagar a máquina em parcelas. Naquela época de inflação alta, os preços e os salários aumentavam constantemente. A estratégia era comprar com prestações fixas 2 meses antes do aumento salarial, porque, após o reajuste, as parcelas ficariam mais suaves. E assim fizemos. No final do mês, o dinheiro deu certinho. Você já teve que contar moedas para pegar uma condução, ter o dinheirinho contado? Começamos o segundo mês, mas faltando 2 ou 3 dias para o fim do mês, o dinheiro acabou. Naquela época, não havia cartão de crédito. E resisti à ideia de pedir dinheiro emprestado ao meu pai. No domingo à noite, fomos para o culto e, quando voltamos, encontramos um pequeno envelope com um bilhete que dizia, mais ou menos assim: Queridos Josué e Noeli, conseguimos um dinheirinho e estamos repartindo com vocês. Beijos, Jane. Era um bilhete da minha irmã. Dentro do envelope havia o equivalente a uns R$ 50. Você pode estar pensando, mas só isso? Pois é, quando você não tem nada, um pouco pode fazer uma grande diferença. E na verdade, fez para nós. Foi o suficiente para nos mantermos até o dia do pagamento. Não faltou, nem sobrou. Era exatamente o que precisávamos. Mas eu não havia falado nada para minha irmã sobre nossa necessidade. Como ela pensou em nos ajudar? Não tenho dúvidas de que o Deus do céu, que tudo vê, tocou o coração dela, para que, no momento exato, ele pudesse intervir por meio dela. Foi uma demonstração carinhosa de que ele estava cuidando de nós com suas providências. Vamos refletir a respeito de uma história bíblica que mostra como Deus atua em nosso favor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. 1 Reis 17, versículo 1. Essa é a primeira vez que Elias, o profeta, aparece no texto bíblico. Parece que ele surge, aparentemente de forma repentina, já dentro do palácio do rei Acabe. Entretanto, sua história de compromisso com a verdadeira adoração começa bem antes desse momento. No livro Profetas e Reis, Ellen White comenta que Elias era um homem de fé e de oração. Ainda no anonimato, se sentia indignado e tinha a alma angustiada por ver a idolatria se espalhando e se aprofundando entre seu povo, o povo de Deus. Ele ansiava vê-los arrependidos e suplicava a Deus que se manifestasse, mesmo que através de juízo, para impedir que o paganismo levasse a nação à destruição. A oração de Elias foi respondida. A frase, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, reflete a experiência de Elias com Deus. Para ele, o Senhor era um Deus vivo, que fala, ouve, vê, se manifesta, se importa, ama e guia a vida de seu povo. Não era o Deus de longe, distante, desconectado, desinteressado, calado. Era o Senhor, o Deus vivo de Israel. Quão vivo é o seu Deus? A frase a seguir, a quem eu sirvo, ou perante cuja face estou, Almeida Revista Atualizada, demonstra quão próximo Elias se sentia de Deus. Em todos os lugares, em todas as situações, ele se sentia na presença de Deus. Acredito que isso fazia toda a diferença no comportamento de Elias, em seu dia a dia. Imagine se você falaria da mesma forma, usando o mesmo vocabulário, se houvesse constantemente um pastor, por exemplo, em sua casa. Qual seria seu tom de voz, suas atitudes e reações com os filhos e o cônjuge? Seria diferente? Imagine ter a presença do Santo Deus constantemente, onde quer que você esteja. Seria um incômodo ou uma alegria? Um privilégio? Mas essa é a realidade que, pela fé, devemos experimentar. A presença de Deus conosco em todo o tempo. A ideia não é nos deixar desconfortáveis, mas confiantes e seguros por meio de sua presença e direção.
Você tem desenvolvido o senso da presença de Deus em sua vida? Você se sente em todos os momentos diante da face de Deus? Com a força dessa presença, Elias entrou no palácio diante da presença do rei Acabe para entregar uma mensagem de juízo divino. Deus fecharia as comportas do céu e não enviaria chuva. Essa mensagem também era um desafio ao pretenso deus Baal, que, segundo a crença, era o responsável por reger a natureza enviando chuva e orvalho. Depois desse episódio, lemos: Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. 1 Reis 17, versículos 2 a 6. Elias deveria se esconder porque Acabe estava procurando matá-lo. Se esconder? Elias não havia acabado de cumprir sua missão profética? Segundo a teologia da prosperidade, se você obedecer, se você cumprir a vontade de Deus, for fiel em seus dízimos e ofertas, nada de ruim vai lhe acontecer. Adeus privações. De acordo com esse ensino, você não ficará desempregado, pobre ou doente, e sua vida sempre será tranquila. Não haverá mais dificuldades, e os confortos materiais virão ao seu retorno. Será? De acordo com essa teologia antibíblica, a lógica seria: em vez de se esconder, o profeta deveria receber uma promessa. Quem sabe uma semana em uma praia do Nordeste, tomando água de coco e se balançando em uma rede. Mas não foi isso que aconteceu. Deus mandou o profeta para um lugar inóspito, sem conforto, solitário, tendo o que comer só 2 vezes por dia, e o mesmo cardápio simples: pão, carne e água. Se repetiria todos os dias, por muito tempo. Esse relato nos mostra que, às vezes, para nos proteger e ensinar, Deus nos leva a lugares difíceis e permite situações desafiadoras, em que nossa fé será testada ao limite para sabermos o que está em nosso coração. Deus não quer uma fidelidade à base de troca. Senhor, eu só lhe dou o meu dinheiro se o Senhor me der o dobro ou se mudar minha realidade financeira. Deus abomina isso. Nossa fidelidade a Deus tem a ver com a fidelidade dele para conosco. A fidelidade é uma resposta ao que ele é para mim, mais do que ao que ele me concede. O tratamento e o cardápio oferecidos por Deus nem sempre são 5 estrelas. Esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. A palavra Querite deriva do verbo original hebraico karatz, que tem o sentido de cortar, colocar no lugar certo. A ideia é de aparelhar, uma linguagem vinda da marcenaria, cortar uma peça de madeira para ser encaixada em um móvel. Quando Elias é mandado para Querite, Deus tem em mente discipliná-lo, treiná-lo e prepará-lo para o tornar um servo útil, modelado segundo o caráter de Deus. No lugar de treinamento, Deus corta e coloca no lugar certo. Esse corte e preparo, na maioria das vezes, é um processo desagradável, dolorido, difícil, mas necessário. Deus tem seus lugares reservados como local de treinamento. Muitas vezes, silêncio e solidão fazem parte do treinamento de Deus. Ele estava preparando Elias para grandes desafios. Querite se tornaria uma sala de aula para Elias. Aprendendo a humildade. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. 1 Reis 17, versículo 4. Não devemos confundir os corvos com urubus, mas eles também são aves de rapina. Fico imaginando Deus chamando os corvos e dando uma ordem a eles: olhem para mim. Todos os dias vocês vão levar, de manhã e de tarde, pão e carne para Elias. Só que eu não quero que vocês comam essa carne. Entendido? E vejo esses corvos, em minha imaginação, balançando a cabeça em concordância com a ordem. Fico pasmo em pensar sobre o controle e o poder que o Deus Criador tem sobre suas criaturas. Elas simplesmente o obedecem e ponto. Lembra quando Deus ordenou que os animais, em pares, entrassem na arca, que as codornizes voassem para o deserto
e servissem de alimento para o povo de Israel, que o grande peixe engolisse e vomitasse Jonas, e que os peixes abarrotassem as redes dos discípulos? Nosso Deus é grande em poder. Precisamos aprender a obedecer com as outras criaturas de Deus. Por outro lado, fico refletindo sobre os possíveis pensamentos de Elias diante dos animais que Deus escolheu para serem os entregadores de alimento. Quem sabe Deus poderia escolher um bichinho mais limpinho, um coelhinho, por exemplo. Colocaria uma marmitex no pescoço do bichinho e tudo certo. Mas um corvo? Creio que essa escolha de Deus teve o propósito de ajudar Elias a trabalhar sua humildade, a não questionar a maneira como Deus escolheu lhe oferecer suas providências. Muitas vezes, Deus permite ou nos coloca em situações de privação para nos derrubar de nosso pedestal, de nosso orgulho. Ele, muitas vezes, nos oferece suas provisões através de pessoas simples, humildes, modestas e de maneiras diferentes de nossas expectativas. Tem gente sendo reprovada dessa matéria de humildade quando rejeitam a forma e a maneira como Deus faz seus favores chegarem até eles. Peçamos a Deus que nos conduza à humildade. Isso tem um preço, e Elias estava aprendendo na escola divina. Dependência. A outra disciplina que o grande professor estava querendo ensinar a Elias era a dependência. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. 1 Reis 17, versículo 6. Em Querite, não havia outra possibilidade de sobrevivência a não ser pelo milagre diário de Deus. Não havia supermercado pelos arredores, até porque, se houvesse, as prateleiras estariam vazias por causa do desabastecimento. Não havia padaria nem nada por perto. Elias dependia completamente da disposição de Deus em enviar o alimento diário a ele. No entanto, nos horários certos, a cada dia, vinham os garçons de Deus trazendo vida em forma de pão e carne. Era Deus provendo as necessidades de Elias. O apóstolo Paulo reconhece isso quando diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. E Isaías afirma que aquele que anda em justiça habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Isaías 33, versículo 16. Ellen White comenta: a cada momento somos mantidos pelo cuidado de Deus e sustentados pelo seu poder. Deixe-me lhe perguntar: quem realmente sustenta você? Quem supre as suas necessidades? De quem você depende para viver? Talvez sua resposta imediata seja: eu vivo do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor para colocar comida em casa. Você está parcialmente certo, mas isso não é tudo. Temos que considerar que, se não fosse Deus, que lhe dá força, saúde, energia, inteligência, oportunidades, você nem se levantaria de manhã para trabalhar. Então, a verdade é que nossa vida depende da ação imediata, constante e ininterrupta de Deus sobre tudo e todos. O Senhor falou por meio de Moisés. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Aprender a depender de Deus. Essa era uma disciplina importante que Deus queria ensinar a Elias na sala de aula de Querite. Nós também precisamos reconhecer nossa dependência de Deus e ser agradecidos por todos os seus favores e cuidado. Ellen White comenta: aqueles que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Jesus vivia na dependência de Deus e em comunhão com Ele. Deus não pode nos usar para maiores tarefas sem que antes aprendamos a depender dEle. Precisamos aprender a confiar. De Querite para Sarepta. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, ordenei a uma viúva que dê comida a você. 1 Reis 17, versículos 7 a 9. Deus tem um tempo determinado para tudo. Ele permitiu que o ribeiro secasse porque queria levar seu discípulo
para outra sala de aula, agora com mais alunos. O treinamento de Deus prevê preparo para relacionamentos de paciência, bondade e amor. Elias deveria ir para Sarepta, uma cidade que ficava cerca de 18 quilômetros ao sul de Sidom, cidade natal de Jezabel e capital da Fenícia. Sarepta significa fornalha de fundição, fundir, refinar, crisol. Depois de Querite, cortar do tamanho certo, Elias deveria ir para o refinamento. Seu treinamento deveria continuar lá. Agora pense, ele deveria sair dos limites de Israel, ir para uma terra pagã, se hospedar na casa de uma viúva pobre e ser sustentado por ela. Na cultura oriental, a mulher ocupava uma posição inferior à do homem. Ser sustentado por uma mulher viúva, pobre e ainda pagã seria uma grande humilhação para qualquer homem daquela época e, quem sabe, até hoje. Parece que a disciplina sobre humildade deveria ser aprofundada. Fico maravilhado com a disposição de Elias em obedecer ao que Deus manda, sem murmurar ou pedir explicações do porquê disso ou daquilo. O texto revela o coração obediente de Elias. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. 1 Reis 17, versículo 10. Quando voltamos ao verso 5, vemos um Elias submisso. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. 1 Reis 17, versículo 5. Precisamos aprender obediência e submissão com ele. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: "Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber." Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: "Traga-me também um bocado de pão, por favor." 1 Reis 17, versículos 10 e 11. Quando leio esse verso, penso em alguns colegas que vendiam livros para estudar. Quem sabe diriam assim: "Será que você poderia me arranjar um pouco de água, porque já estou sem comer desde ontem?" Aproveitariam para falar que estavam com sede e com fome ao mesmo tempo. Porém, ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome." 1 Reis 17, versículo 12. A resposta daquela viúva não poderia ser mais dramática. Naquele tempo de fome e escassez, todo o suprimento que ela tinha era quase nada e estava prestes a acabar naquele mesmo dia. Não havia mais esperança para ela nem para o filho depois daquele último pão. Quem sabe Elias recuaria diante desse quadro de miséria e pediria desculpas por não saber que a situação era tão grave. Mas, surpreendentemente, o profeta não retira seu pedido. Elias disse a ela: "Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." 1 Reis 17, versículos 13 e 14. À primeira vista, parece que Elias está sendo egoísta, mesquinho, sem consideração, pensando só nele, sem levar em conta a miséria daquela família. Mas o profeta tinha uma palavra de conforto para aquela mulher consumida. "Não tenha medo, filha. Existe outro caminho, outro jeito de as coisas se resolverem e você não está enxergando. Essa maneira é a entrega de tudo sem reservas nas mãos de Deus. É a obediência baseada na fé. É a crença de que Deus fará aquilo que Ele está prometendo. Apenas confie." Essa palavra chega a nós também. Somos chamados a viver pela fé, como lemos em Abacuque 2, versículo 4. "Mas o justo viverá pela sua fé." Precisamos exercitar nossa fé em toda a palavra que sai da boca de Deus. Confiar que Ele está trabalhando por nós, mesmo que não estejamos vendo ou sentindo nenhuma evidência da sua atuação. O que Ele falou se cumprirá. Ele está assentado em seu trono, em seu santo templo, dirigindo todas as coisas. Ele está atento a cada movimento, a tudo o que os homens fazem e pensam sobre a terra. Nada foge aos seus olhos.
às suas avaliações, ao seu julgamento e ao seu amor. Creia que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, até o que é impossível aos olhos humanos. Por mais estranho que pareça, Deus sempre tem seu jeito próprio de fazer as coisas, e tudo o que ele faz não tem atraso nem demora. Temos que aprender a esperar e confiar. Nesse episódio, conseguimos observar o princípio, primeiro Deus, que Jesus mencionou muito tempo depois. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Isso significa priorizar Deus em tudo na vida. Primeiro Deus em nosso tempo, em nosso dia. Buscarmos a presença de Deus logo quando acordamos. Primeiro Deus em nossa família e em todas as decisões relacionadas à vida familiar. Primeiro Deus na saúde. Vivermos conforme a orientação divina para o cuidado do nosso corpo. Tomar água, respirar adequadamente, comer de forma saudável, fazer exercício físico regularmente, repousar corretamente, expor-se ao sol todos os dias, abster-se do que é prejudicial e ter moderação ou equilíbrio em todas as coisas. Primeiro Deus em nossas finanças, separar os dízimos e as ofertas fielmente ao Senhor. Alguns defendem a ideia de que o dízimo e as ofertas deveriam ser entregues apenas pelos que têm mais recursos. Olham com estranheza a ordem divina de fidelidade para os que mal têm o suficiente para viver. No entanto, é importante lembrar que os mandamentos de Deus são sempre fonte de bênçãos, nunca conduzem à ruína ou ao retrocesso. Por isso, mesmo aqueles que ganham muito pouco são chamados a colocar Deus em primeiro lugar, confiando no cumprimento de suas promessas àqueles que lhes são fiéis no pouco. Como disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Mateus 25, versículo 21. Deus espera que confiemos nele no pouco ou no muito e que sejamos obedientes, porque a obediência prepara o caminho para a bênção. A presença de Elias naquele lugar representa a própria presença de Deus visitando aquela viúva. Elias chegou no exato dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento. Isso foi uma coincidência? Com certeza não. Foi providência, um carinho de Deus. Foi o cuidado de Deus pelos seus filhos. Deus conhece as circunstâncias, a falta de recursos, a situação desafiadora de cada pessoa e trabalha para que a falta de esperança seja trocada pela esperança, para que a suficiência tome o lugar da miséria e a provisão acabe com a privação. Deus opera incansavelmente por meio de pessoas, circunstâncias, organizações e anjos para alcançar o necessitado e reacender nele uma chama de esperança. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. 1 Reis 17, versículos 15 e 16. Aquela mulher acreditou e agiu conforme sua fé. A ação é um reflexo da verdadeira crença. Fazer é consequência do verdadeiro crer. Tiago diz: assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. A fé foi recompensada com o milagre, o agir de Deus. A farinha não acabou e o azeite não faltou por muitos dias. Quando Deus chega, traz esperança, suprimento e possibilidades. Como a farinha e o azeite se multiplicaram por muitos dias? Não sabemos. Só sabemos que o mesmo fenômeno aconteceu quando a água se transformou em vinho. Ver João 2, versículo 9. E quando os pães e os peixes se multiplicaram nas mãos de Jesus. Mateus 15, versículo 36. Essa foi mais uma manifestação do infinito poder de Deus a favor dos seres humanos. Ele pode tudo. Deus sempre age. Era tempo de férias e saímos para a colportagem, venda de livros, para pagar o seminário. Fomos para a cidade de Araxá, Minas Gerais. Normalmente, quando chegávamos a uma cidade, o primeiro lugar que procurávamos para ficar era a igreja. Éramos 3 amigos, João Veiga, Marcelo Valado e eu. Quando chegamos ao endereço, vimos que a igreja estava em construção, estava apenas coberta.
Não tinha janelas ou portas, nem salas de apoio, onde normalmente ficávamos. Apesar disso, os irmãos já estavam se reunindo ali, precariamente. Como era um domingo à tarde, ficamos esperando os irmãos chegarem para o culto da noite. Participamos do culto, nos apresentamos como seminaristas do IAE, hoje o NASP São Paulo, e ficamos por ali. Ao final, as pessoas passaram por nós e nos desejaram sucesso, e uma a uma foram saindo. Uma senhora, porém, se aproximou de nós e, de maneira muito objetiva, quase afirmando, perguntou: "Vocês não têm onde ficar, não é?" "Não temos", respondemos. "Querem ficar com a gente?" "Queremos." Assim, acompanhamos a irmã Luzia e seu filhinho, Elias, até onde eles moravam. Quando chegamos ao lugar, era uma casa em construção. Estava escuro e, em vez de ela entrar pela porta da frente, virou à direita e depois desceu um corredor à esquerda, e no final, à esquerda novamente. Chegamos, ela abriu a porta do portão daquela casa em construção, acendeu a luz e disse: "É aqui que nós moramos." Era um cômodo, onde havia 2 camas, um fogão e algumas caixas. Era ali que nós 3 dividiríamos espaço com a irmã Luzia e seu filho. Logo providenciamos uma cordinha para dividir aquele cômodo com um lençol, e ficou um ambiente para eles e outro para nós. Estendemos nossos confortáveis colchonetes e dormimos agradecidos por Deus ter providenciado um abrigo para nós. No outro dia, ao nos levantarmos, percebemos que não havia nada para o café da manhã. Fomos à padaria e compramos pão e leite para nós e para eles. Saímos para o trabalho e, na hora do almoço, voltamos para casa e também não tinha comida. Fomos ao mercado e trouxemos alimento, que a irmã Luzia preparou para nós e para eles. E isso aconteceu durante os 15 dias que ficamos com eles. Quando chegou o dia de ir embora, agradecemos a hospitalidade, bondade e generosidade daquela querida irmã em Cristo. Lhe demos um grande abraço e seguimos para a nossa jornada estudantil. Passados alguns anos, quando eu já estava nos Arautos do Rei, fomos cantar na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A apresentação era em uma praça pública, com centenas de pessoas assistindo. Quando se está em um palco, podemos observar os que estão ali, como estão reagindo, e acaba ocorrendo um contato muito bom com as pessoas. Em um desses momentos, identifiquei um rosto familiar, porém, não consegui distinguir imediatamente. No entanto, nosso cérebro é extraordinário. Aquela fisionomia passou a ser procurada nos arquivos da memória, e não demorou muito para aparecer o resultado. Era a irmã Luzia, de Araxá. Fiquei muito feliz em poder vê-la naquele lugar. Terminado o programa, peguei uns discos de vinil do quarteto, fiz uma dedicatória, pedi para meus amigos assinarem e fui tentar encontrar a irmã Luzia. Não demorou muito para achá-la no meio daquela gente querida. Parei na frente dela e ela olhou para mim e perguntou: "Você se lembra de mim?" Demorei alguns segundos para responder, para criar um suspense, e disse: "Como eu poderia me esquecer de alguém que nos abrigou, nos acolheu e foi tão generosa em um momento de tanta necessidade?" Ela abriu um sorriso, então nos abraçamos, conversamos, atualizamos as informações sobre nossa vida. Contei para as pessoas que estavam com ela a história de como ela havia nos recebido em Araxá. Quando entreguei os discos, ela ficou muito agradecida e disse que estava querendo mesmo aqueles lançamentos. Seguimos nossos caminhos e não encontrei mais a irmã Luzia. Depois, parei para refletir no que havia acontecido lá em Araxá, em 1981. Deus olhou para aqueles 3 estudantes que precisavam de abrigo e, ao mesmo tempo, olhou para uma mulher pobre que precisava de alimento para ela e o filho. O que ele fez? Promoveu um encontro. Tocou no coração daquela mulher para que, de maneira generosa, abrisse as portas do seu abrigo temporário e nos incumbiu de prover o alimento para eles. Deus agiu para que todos fossem abençoados. O Senhor nos socorreu e, ao mesmo tempo, cuidou da irmã Luzia e do filho Elias. Isso aconteceu com Filipe e o eunuco, com o centurião Cornélio e Pedro, e com Elias e a viúva de Sarepta.
As bênçãos divinas caem sobre o doador, assim como sobre o recebedor. Que Deus maravilhoso nós temos, que toma tempo para nos cortar do tamanho certo, para nos refinar, para o serviço e nos preparar para a vida eterna. Em sua escola, ele tem muitas lições a nos ensinar. Precisamos estar dispostos a aceitar a maneira como ele nos instrui, habilita e educa. Temos que aprender a depender dele, a exercitar nossa humildade diante dele e desenvolver nossa obediência à palavra dele. No método divino de ensino, a matéria que gera perseverança é a tribulação. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Romanos 5, versículos 3 e 4. Fico emocionado quando penso na maneira tão carinhosa, atenciosa e necessária com que Deus atuou nessa história de Elias e em tantas outras ocasiões, apenas para confirmar que ele é um Deus que cuida, provê, dirige, disciplina e ensina com suas providências aparentemente estranhas e personalizadas, porém muito eficazes e frutíferas. Reflita na letra desta música. Eu penso no meu Deus, no cuidado que ele tem, sempre a me guardar, cuidar do meu viver. Eu posso descansar, sei que nada vai faltar, ele cuida bem de mim, pois é meu Pai. Enquanto estiver com Deus, seguro estou. Se a ele eu me entregar, seguro estou. Às vezes eu nem sei, bem na hora, o que fazer. Então procuro a Deus, num momento de oração. Eu sinto que outra vez o sol brilha para mim. Ele me responde assim: pois é, meu Pai. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.